Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. A gente vai continuar então dando continuidade aos nossos conteúdos. Essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte dos gestos técnicos do voleibol. Tá? Vou explicar um pouquinho do que seria isso. Na verdade, um deles a gente já trabalhou e eu vou explicar no decorrer do vídeo, tá ok? Vamos lá então. Como a gente viu, existem inúmeras modalidades esportivas. Então, no nosso último vídeo, eu falei sobre as modalidades esportivas e a gente viu que tem uma infinidade de formas da gente conseguir classificar essas modalidades. Só que quando a gente fala em modalidade esportiva, a gente consegue ver algumas coisas que se assemelham entre elas. Por exemplo, todas as modalidades esportivas, normalmente, elas têm uma instituição de organização. Por exemplo, o futebol é a Federação Internacional de Futebol, o vôlei é a Federação Internacional de Voleibol, tem a de basquete. Então, todas as modalidades esportivas, tá certo? Elas têm uma instituição de organização. Outra coisa que também compõe as modalidades esportivas são as regras rígidas, tá certo? Então, você tem lá uma regra pré-estabelecida e, de acordo com as regras, é aquilo que você pode ou não fazer dentro do jogo, tá certo? Todas elas também se constituem de alguns sistemas de jogos, tá? Sejam eles individuais, as modalidades individuais ou coletivas, todas elas elas compõem alguns sistemas de jogos. Outra coisa que se compõe também as modalidades esportivas diz respeito à estrutura. Todas elas requerem uma estrutura toda montada para que haja uma partida, tá certo? Isso em competição, né, em algo mais alto nível, tá certo? Pensando nisso também, uma outra coisa que engloba todas as modalidades esportivas são a parte de fundamentos e gestos técnicos. Então, todas as modalidades, elas compõem, então, dentro do seu perfil, elas têm o que a gente chama de gesto técnico e fundamento. O que seriam isso? Bom, são bem simples, tá certo? Que os fundamentos são as ações principais daquela modalidade esportiva. Então, aquelas que fundamentam ou que dão base à modalidade, são aqueles movimentos principais, tá certo? E os gestos técnicos nada mais são, né, do que os recursos utilizados para a realização dos fundamentos. Então, essa é uma nomenclatura que a gente vai estar usando durante a modalidade de voleibol lá no colégio, tá certo? Lá no CMC. Então, fundamentos são as ações principais da modalidade esportiva e o gesto técnico é aquela ferramenta que você utiliza para a realização de um determinado fundamento. Se a gente for entender por modalidade, se a gente for lá para o futebol, o que seriam os fundamentos? Então, eu tenho orientação em condução de bola, eu tenho o chute, eu tenho o domínio, tá certo? Os gestos técnicos seriam alguns recursos que eu utilizo para eu realizar esses fundamentos. Por exemplo, o fundamento é o chute. Como é que eu posso realizar esse chute? Eu posso realizar com a parte interna do pé, com o peito do pé, com a parte de fora do pé. Então existem alguns gestos técnicos para a realização do fundamento, tá certo? Mesma coisa, domínio de bola. Eu posso dominar com a sola do pé, eu posso dominar com a lateral do pé. Então esses são gestos técnicos que se utiliza para a realização do fundamento. Se você for para o basquete, então eu tenho fundamentos, eu tenho o arremesso, eu tenho o driblar. Então quais são os gestos técnicos? Então, do arremesso, eu posso arremessar, tem o arremesso de gancho, o arremesso, o jump, então são as formas com que eu realizo esse arremesso, tá certo? É de praxe, né, na verdade está na literatura, que o voleibol ele se constitui de 6 fundamentos, aquelas ações principais. Então a gente tem lá desde o saque, tá? Então o saque é considerado o primeiro fundamento. Aí a gente tem a recepção ou passe, que pode ser chamado tanto de recepção ou passe. Nós temos o levantamento, nós temos o ataque, nós temos o bloqueio, nós temos a defesa. Então são 6 ações principais do jogo, característica dos 6 fundamentos. A gente fala de gesto técnico, a gente tem que entender os gestos técnicos para cada um desses fundamentos. Quais são as ferramentas que eu utilizo para a realização de um saque? Quais são as ferramentas que eu utilizo para a realização de uma recepção ou passe? Mesma coisa para um levantamento, para um ataque, para um bloqueio, para uma defesa. Tentando trazer para o saque. O fundamento seria o saque. Quais seriam os gestos técnicos? Seriam os tipos de saque que ele se realiza, as direções que o atleta pode sacar, tá certo? Entre outros. Isso a gente vai ver quando a gente trabalhar mais os fundamentos propriamente dito. Hoje, a gente vai entrar em 3 fundamentos que são base do vôlei, tá certo? A base do vôlei é tido como esses três gestos técnicos. A posição de expectativa a gente já viu no vídeo passado. Hoje eu vou focar mais na parte do toque por cima, tá certo? E na manchete, tá ok? Esses dois que a gente vai ver na aula de hoje. Então, olha só, o toque.
O toque é um modo específico de contato com a bola e se mostra como o gesto técnico mais característico da modalidade. Então o toque, se você traz 2 a 2 lá, peguei uma bola qualquer e vou brincar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lançar a bola para cima e vou rebater essa bola tentando imitar um toque, tá certo? Para realizar um toque, o jogador golpeia a bola com as pontas dos dedos, tá? Na verdade, a parte interna da ponta dos dedos, né? Então cuidado com essa parte interna, você vai machucar o dedo, num movimento de baixo para cima. O toque é utilizado principalmente para a realização de um levantamento, embora também possa ser utilizado para a realização de uma recepção ou de uma defesa. Então o toque, olha lá, o gesto técnico toque, ele pode estar incluso lá no fundamento levantamento, tá certo? Mas também pode ser utilizado para uma recepção, para uma defesa, e vocês vão ver muito mais à frente, pode ser realizado também num fundamento de ataque, tá certo? Então a ideia é que assim, toda vez que a minha necessidade durante o jogo for uma precisão de movimento, eu utilizar o gesto técnico toque, tá certo? As variações do toque, então, pode ser para frente, para lateral ou para trás, e seguem o mesmo princípio básico. A única forma que tem uma diferença considerável é o toque em suspensão, que seria um toque em suspensão, onde o aluno ou atleta deverá realizar um salto e tocar na bola, né, no ponto mais alto possível. Então é todo aquele salto, essa imagem que está aí, o atleta está realizando um toque em suspensão, tá certo? Só que a gente não consegue ver o corpo inteiro dele. Então o toque de suspensão é aquele que é realizado sem o contato dos pés com o chão, tá bom? Dá um toque. Então, primeira coisa, eu tenho que manter um pé levemente à frente do outro, tá certo? Dessa forma você assume uma base mais firme para a realização do movimento. E você consegue transitar com o peso do corpo do pé que está atrás para o pé que está à frente. Isso vai facilitar depois na realização do movimento. Mantenha os joelhos sempre flexionados, tá? Mantenha os cotovelos levemente flexionados e abertos. Tá? Então, a abertura do cotovelo ele vai mandar principalmente na abertura do polegar. Quando a gente fala em tocar a bola, eu tenho que formar lá o prolongamento dos meus indicadores com o prolongamento dos meus polegares, eles formam mais ou menos a figura de um triângulo, tá? Ou um losango também, tá certo? Eu posso formar. Então, vai depender da abertura do meu cotovelo a imagem que vai formar lá entre os meus indicadores e polegares, tá certo? Mãos no formato da bola e acima da cabeça. As mãos devem estar próximas uma da outra, formando um círculo para encaixe da bola. Então eu vou ter que, não posso trabalhar, vocês não vão ver a minha mão aqui, mas trabalhar no mesmo nível. Então o que eu vou fazer? Eu vou flexionar um pouquinho o punho e vai dar todo um formato da bola para que a bola possa encaixar. Deve permanecer sempre acima da cabeça, na direção da testa e com os polegares alinhados ali, tá certo? Alinhe o corpo para o alvo para garantir o sucesso do movimento. Então, realizando um pouco, então a gente vai ver um pouquinho disso na prática, mas realizando esse passo a passo você vai conseguir fazer um toque bem legal. Bom, a manchete. A manchete é um gesto técnico do vôlei realizado pelo jogador com os antebraços unidos e com os braços estendidos para que a bola não toque o chão. Então você vai formar como se fosse uma espécie de base, como está ali na imagem, tá? Para que você consiga tocar na bola de baixo para cima. É considerado o tipo de defesa mais usado no jogo de voleibol, principalmente em bolas que vêm em baixa altitude e que não tem chance de ser devolvida com toque, tá certo? Então assim, toda vez que, como eu falei, toda vez que a minha necessidade for uma precisão, eu lanço mão do toque. Agora, existem situações em que eu não consigo realizar o toque porque essa bola está muito baixa, tá certo? Ou então que essa bola vem muito forte da quadra adversária. Aí eu posso lançar mão do gesto técnico manchete, tá bom? A manchete foi o último dos fundamentos a aparecer no jogo de voleibol. Como o saque foi ficando mais potente e o toque, que era o recurso utilizado para a recepção, não era mais tão eficaz, abriu-se espaço para a implantação da manchete, tá certo? Só, para eu realizar uma manchete legal, então primeiro, tem que pensar no posicionamento. Então, posicione-se, sempre esteja na posição de expectativa. Então, lembrar, tanto o toque como a manchete, elas vão ser antecedidas, né? Elas vão ter a antecessão ali da posição de expectativa. Faça uma plataforma com seus braços. Então, a plataforma é a área interna dos seus braços, entre os seus punhos e os seus cotovelos, onde a bola deve bater. Tá? Use as pernas. Usando os seus joelhos e um pouco da força nos braços, empurre a bola. Então a ideia não é fazer um movimento de rebatida exclusivo do braço, tá? Que o movimento da manchete, normalmente o pessoal faz só no ombro, então faz a elevação do braço. Mas
Quando você consegue usar os joelhos, estender esses joelhos ao mesmo tempo, avançar o quadril, você consegue fazer de conta que você está empurrando a bola para o seu ponto de referência, tá? Acerta a bola com os dois braços. Fique na posição correta para que possa acertar a bola com os dois braços. Toda vez que a bola pega num braço só, ela vai tomar uma direção contrária que você quer. Mova-se em direção à bola para que ela chegue bem à sua frente. Então você pode dar manchetes de costas, é claro. Mesmo assim, é preciso estar bem alinhado ali, bem à frente da bola para o golpe, tá certo? Passe a bola. Mantenha seus olhos atentos na bola. Siga a trajetória dela conforme ela se aproxima e após o golpe. Bata na bola quando estiver na altura da cintura. Não adianta você querer se adiantar e tentar pegar a bola no ponto mais alto, tá certo? Então o que vai acontecer? Toda vez que você eleva o braço e ele fica numa altura maior do que do seu ombro, a chance dessa bola pegar no seu braço, ela vai para trás, tá? Ela vai tomar realmente a direção em que o braço está apontando. Mire a bola, abaixe ou vire os ombros para mirar a bola. Não dá para mirar com os antebraços, pois você não pode mexê-los e tirá-lo da posição correta para receber a bola. Então mantenha os olhos na bola após a manchete também. Observe a bola com seus olhos, não com o corpo todo. Tá certo? Então, um passo a passo que a gente vai passar ali na prática também, vocês vão ter facilidade em realizar. Tá ok? Então, pessoal, o conteúdo dessa semana são esses dois, tá? O toque e a manchete, fazendo parte dos gestos técnicos do voleibol. E nos vemos o quanto antes, tá? Grande abraço, até mais.